Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus que não está lá fora. Boa noite a todos e todas, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Estamos aqui reunidos neste momento, apesar de não podermos estar reunidos presencialmente, estamos aqui reunidos neste momento para o nosso encontro de oração, que acontece às quartas-feiras, e hoje nós vamos também ter um breve estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a sua ação, sobre a sua obra na vida da igreja e na história do mundo. Por isso, eu convido você neste momento a reservar esse tempo para que seja realmente um tempo especial, que a gente dedique esses próximos minutos para estarmos com Deus em oração, certos de que o Senhor está aqui neste lugar. Por isso eu convido você a aquietar o seu coração, a sua mente, e vamos desfrutar desse tempo de encontro com o nosso Deus aqui neste momento. Nós somos hoje convidados, chamados a este momento pela palavra de Deus que diz assim: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. E a palavra de invocação nos diz assim: tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. E a palavra do Senhor de louvor nos fala assim: a exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento aos simples. Amém? Que de fato nós venhamos a reconhecer a bondade do Senhor, o quanto Ele é bom, o quanto de fato Ele está neste lugar pronto a expor a sua palavra, e assim a sua palavra traz ao nosso coração de fato luz e entendimento para todos aqueles que se achegam de forma humilde diante do Senhor. Eu convido você neste momento a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça e vamos ao Senhor através de uma oração de adoração, agradecendo a Deus pela sua bondade, agradecendo a Deus pelo seu amor
e que esse seja um tempo especial para que eu e você venhamos a derramar o nosso coração diante do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai, nós te damos graças pelo teu amor, te agradecemos, ó Pai, porque só o Senhor é Deus. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que fala ao nosso coração, o Senhor é aquele que demonstra o teu poder, a tua sabedoria, através das obras da tua criação. Quando nós contemplamos a criação, nós vemos, Deus, a tua criatividade, o teu poder, a tua beleza, e nós te louvamos, porque tu és o nosso Deus Criador, o Senhor nos criou, o Senhor nos fez seu povo, e nós queremos, Deus, neste momento, aquietar o nosso coração, desacelerar tudo o que estávamos fazendo, e queremos reservar esse tempo, Deus, para estudarmos a tua palavra, para derramarmos o nosso coração diante da tua presença. Fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje nós vamos começar um estudo sobre o Espírito Santo e a gente quer falar hoje um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo, principalmente como a igreja cristã, lá no comecinho, nos seus primeiros anos, nos primeiros séculos da fé cristã, como que a igreja ela olhou para o Espírito Santo, como ela entendeu o Espírito Santo. A gente vai falar um pouquinho disso na introdução, mas hoje, no nosso estudo nessa noite, nós vamos falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, se você tem alguma dúvida, você pode mandar aí pelo chat aqui do Facebook, nos comentários, você pode mandar também no WhatsApp, e nós estaremos tentando de alguma forma responder, né, se nós também conseguirmos, a sua dúvida sobre o Espírito Santo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dos documentos da igreja cristã, e vamos falar do Espírito Santo no Antigo Testamento, né? A gente vai tratar um pouquinho da pessoa do Deus Espírito Santo no Antigo Testamento, e se Deus quiser, no próximo domingo nós estaremos estudando o Espírito Santo no Novo Testamento. Então, para começo de conversa, né, a fé cristã, ela afirma, né, que há apenas um Deus, e esse Deus, ele é distinto da sua criação, ao mesmo tempo que ele está presente na sua criação. Deus, ele entrou no espaço e no tempo através de Jesus Cristo, mas a fé cristã, ela confessa apenas um Deus, né? Para nós existe somente um Deus vivo e verdadeiro. Nós lemos isso em Deuteronômio, quando nós lemos Deus dizendo: não tenho outros deuses diante de mim. Quando nós ouvimos o Senhor ensinando: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é um, Ele é o único Senhor. Então nós cremos que há apenas um Deus, que acima desse Deus não há ninguém, que Deus é o eterno, aquele que sempre existiu. Mas quando nós pensamos em Deus e vemos Deus agindo na história, nós vemos que Deus, ele se mostra, podemos dizer assim, de três maneiras. Nós vemos Deus agindo e nós vemos em Deus três pessoas distintas. E eu coloquei aí para você acompanhar um pouquinho. Por exemplo, a pessoa do Pai, nós vemos destacada na obra da criação e da providência. Quando a gente pensa a criação, quando a gente pensa principalmente no Antigo Testamento, é isso que nós vemos. A pessoa do Pai é mais evidente, não que a pessoa do Espírito e do Filho não estivessem presentes. A gente vai ver que eles são uma essência, são eternos, por isso eles já estavam desde o princípio de todas as coisas. Mas nós vemos que a pessoa do Pai, né, ela é destacada nas obras da criação e da providência. Quando a gente pensa, por exemplo, no Primeiro Testamento, nós vemos que o Pai, né, Deus o Pai, está ali em ação, criando, chamando homens e mulheres para caminhar com Ele. Nós vemos então o Filho, e o Filho, a pessoa de Jesus, aquilo que é prometido por todo o Antigo Testamento, desde do Éden, aquilo que a gente chama de proto-evangelho, a promessa de que viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vemos que quando a obra da redenção de forma efetiva acontece na história, nós vemos sendo destacada a pessoa de Jesus. Quando Jesus nasce, ele é encarnado. Quando Jesus começa o seu ministério público, nós vemos ali o próprio Deus. Jesus
vai fazer declarações ousadas sobre a sua divindade, e ali nós vemos então Jesus, através da sua encarnação, através da sua vida, através da sua morte e ressurreição, nós vemos Jesus realmente efetivando a obra da redenção, a operação resgate do Senhor em nosso favor. E quando nós olhamos para o Espírito Santo, nós vemos o Espírito Santo de forma mais clara, por exemplo, no Pentecostes. Mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa no Evangelho de Lucas, Lucas várias vezes fala sobre o Espírito Santo. No batismo de Jesus, nós vemos o Espírito Santo descendo em forma de pomba, e ali nós vemos Jesus sendo realmente colocado no seu ministério público, recebendo a sua identidade de Deus o Pai. Mas nós vemos que o Espírito Santo estava ali presente de forma plena. Ele chega no dia do Pentecostes, quando lá em Atos 2, nós sabemos que Jesus fez uma promessa. Ele disse que havia uma promessa do Pai, que ele enviaria o Consolador, aquele que estaria junto conosco, aquele que seria o nosso auxiliador. Então nós vemos na história da salvação o Espírito Santo de Deus aparecendo ali no dia de Pentecostes e inspirando a igreja, que não tinha mais Jesus de forma física, mas o próprio Jesus diz que não deixaria os seus amigos órfãos, não os deixariam desamparados, mas enviaria aquele que era o Consolador, o encorajador, aquele que caminharia junto com a sua igreja. Então, o Espírito Santo, que é a pessoa da Trindade que a gente vai destacar nesse estudo, ele é uma pessoa plenamente, completamente divina, que possui todos os atributos divinos. Então, Deus Espírito aplica a obra do Deus Filho. E aqui eu coloquei um versículo lá de Hebreus 9,14, onde mostra essa dança, esse arranjo que toda a Trindade participa na obra da salvação. E lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então nós vemos aí o autor de Hebreus falando do sangue de Cristo, do Espírito eterno e de Deus como aquele que recebe de nós a adoração e o nosso serviço por meio de Jesus. E ali em cima, para vocês observarem, eu acho que dá para vocês verem um pouquinho, nós temos essas duas figuras que de alguma maneira tentam compreender, ainda que de forma insuficiente, porque de fato a Trindade está além da nossa compreensão, mas essas duas figuras nos mostram realmente ali como que a gente pode tentar entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A figura destaca ali Deus, o Pai, através da mão, como o Criador, aquele que providenciou todas as coisas, Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e o Espírito Santo em forma de pomba ali descendo, com chamas de fogo. Essa é a ação do Espírito Santo na história. E na figurinha do lado aí que a gente tem, é uma tentativa da gente tentar entender aquilo que é difícil de entender, Essa figurinha vai dizer que o Pai é Deus, ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Os três formam um Deus, mas em Deus nós temos três pessoas distintas que agem na história. Por exemplo, para a gente ver como isso é destacado, a obra da Trindade, eu coloquei o texto de Mateus 28:19, um texto muito conhecido, todo mundo que é batizado na igreja cristã, quando é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, depois da sua morte e ressurreição, ele dá uma ordem aos seus discípulos para que eles fossem e fizessem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos aí, na própria comissão de Jesus à sua igreja, a obra da Trindade. Mas nós também ouvimos a obra da Trindade, as três pessoas, na saudação, na bênção. Por exemplo, lá em 2 Coríntios 13:14, está escrito assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Nós vemos isso, né, por toda a Escritura, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, às vezes sendo usado de maneira intercambiáveis, né, mas nós vemos ali a Trindade em ação. E também há esse texto, né, que a igreja desde antigamente recitava nas suas reuniões, e o texto diz o seguinte, né, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então a igreja de Jesus, a igreja primitiva com os apóstolos, depois deles, os pais apostólicos, sempre tentaram entender e defender como o nosso Deus é um Deus triuno. E aqui eu coloquei para vocês rapidamente verem, esse é um dos documentos mais antigos da fé cristã, né, o Credo Apostólico, e esse documento, né, que alguns vão atribuir aos apóstolos, mas isso é pouco provável, mas é um documento mais ou menos que formulava a fé inicial dos cristãos. E esse documento da igreja, que é conhecido da cristandade, ele diz assim, e a gente vai ver que ele é dividido, por exemplo, nas 3 pessoas da Trindade. Diz assim esse documento: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então esse documento nos fala sobre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Há um outro documento também, do ano 325, do Concílio de Nicéia, os concílios ecumênicos, que nós chamamos, que são aqueles concílios que estabeleceram, que formularam as bases da fé cristã. E tanto as igrejas católicas como evangélicas compartilham dessa essência desses documentos, pois realmente nos mostram como Deus agiu na história, como Deus se comunica e falou e se revelou ao seu povo, né, mostrando que Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui nesse documento só queria destacar onde aparece a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, o texto diz assim: o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria. E mais para frente ele diz assim: e creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado, glorificado, que falou através dos profetas. Então, nesses 2 documentos que a gente tem aí, a gente percebe a obra do Espírito Santo sendo citado, né? No Credo Apostólico, como ele concebendo Jesus da Virgem Maria, foi por obra do Espírito. Depois diz: creio no Espírito Santo. E de forma um pouquinho mais detalhada, o 2º documento vai dizer que o Espírito Santo é Senhor, Ele é o vivificador, Ele procede do Pai e do Filho, e Ele deve ser adorado e glorificado junto com o Pai e com o Filho, e esse Espírito falou por meio dos profetas. Então, queridos, para a gente pensar um pouquinho aqui, por que estudar, né, a doutrina do Espírito Santo? E a gente pode pensar em 4 motivos para a gente pensar um pouquinho. Por que estudar? Por que é importante a doutrina do Espírito Santo? E o primeiro motivo é porque o Espírito Santo está em nós. Ele reside em nós, né? Uma das pessoas da Trindade mais próximas de nós é o Espírito Santo de Deus. Há uma música do Palavra Antiga que diz que Deus escolheu esta carne para fazer morada. Paulo vai dizer que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, ou seja, então Deus faz de nós homens de carne, homens
de matéria, humanos, à sua casa. Então o Espírito Santo, ele faz tanto a ligação do Pai e do Filho, como também o Espírito Santo é aquele que habita na comunhão do seu povo. Quando o Espírito Santo de Deus está presente, a vida, a comunhão, a poder, a salvação, porque o Espírito Santo é esse Deus presente no meio do seu povo, e a gente precisa estudar no sentido não para que a gente tenha todo o conhecimento, principalmente técnico e longe, mas principalmente para que eu e você adoremos e glorifiquemos o Espírito Santo como Deus. O segundo motivo da importância da doutrina do Espírito Santo é porque a pessoa e a obra do Espírito Santo, ela é muito destacada nos nossos dias. Se no começo da história da igreja, a pessoa de Jesus, e a gente vai ver que até os próprios documentos levam isso, quando fala de Jesus é maior porque a divindade, a humanidade de Jesus que estava em jogo no começo da igreja, e a pessoa do Espírito Santo às vezes não era o grande foco daquele momento, das discussões que estava tendo ali, mas no século passado, por vários movimentos surgindo, a pessoa do Espírito Santo ganhou um grande destaque. Então a gente precisa pensar bem como que a gente entende, como que a gente compreende, como que a gente vive e experimenta a pessoa do Espírito Santo hoje nas nossas vidas. Um terceiro motivo, e é um motivo cultural, é porque de fato a nossa cultura dá muito valor à experiência. Nós vivemos um tempo onde o que manda é a experiência. Isso é muito forte. A gente às vezes fala, olha, você só vai entender se experimentar. Não é assim, poxa, será que isso é bacana? Será que isso é legal? E você fala, olha, você só vai saber se você experimentar isso. Então a experiência, ela é muito forte nos nossos dias. E muitas vezes esse conhecimento formativo, esse conhecimento intelectual, esse conhecimento realmente mais da gente pensar a nossa fé, muitas vezes é colocado de lado, em detrimento da questão da experiência. Eu sei que tem um episódio que o C.S. Lewis conta quando ele fala de Deus, e um cara fala assim, eu não preciso dessas formulações de Deus, porque numa noite no deserto eu tive uma experiência com Deus. E esse homem não conseguia falar direito o que era aquela experiência, mas para ele aquilo era real, a experiência, e não os documentos, e não os dogmas, e não as ideias que nesses 2000 anos de cristianismo a gente tem desenvolvido. E C.S. Lewis vai dizer que a experiência é bom, mas quando a gente, por exemplo, quer realmente conhecer mais a fundo a fé cristã, os documentos, a experiência de outras pessoas, aquilo que a igreja, nesses 2000 anos de história, escreveu, os desafios que ela lutou, nos ajudam hoje também a olhar para o presente e aprender com os nossos pais na fé. Então, quando a gente olha para trás e se lembra que há 2000 anos de história da fé cristã, isso nos ajuda hoje nos desafios que a gente tem a como responder de maneira realmente eficaz os desafios da igreja nos dias de hoje. E um quarto motivo, o principal, podemos dizer assim, é porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma força impessoal, o Espírito Santo não é a energia de Deus, como alguns pensam, o Espírito Santo não é menor que Deus, o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus, Ele é o Espírito eterno, Ele estava na criação, estava na história de Israel, estava presente no ministério público de Jesus e continua hoje sobre a igreja do Senhor e na verdade sobre todo o mundo que é de Deus, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, pegaram os motivos porque é importante a gente estudar a doutrina do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que você também tem dúvidas. E a gente vai tentar de alguma forma, de forma simples e rápida, a gente aprender um pouquinho sobre a doutrina do Espírito Santo. Então vamos lá, pega a sua Bíblia, a gente vai dar uma olhadinha no Espírito Santo no Antigo Testamento. Às vezes a gente pensa que o Espírito Santo de Deus ele só surgiu no Pentecostes, mas não. Eu convido você aí a abrir a sua Bíblia neste momento, lá em Gênesis, o livro que abre aí a nossa Bíblia, e Gênesis vai nos mostrar que o Espírito Santo ele estava
ativo na criação. Olha aí o que Gênesis 1:2 nos diz. O 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E olha o que o texto diz: e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então, na criação, o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. É interessante essa ideia aqui, é a ideia de que o Espírito Santo realmente coloca ordem no caos. O Espírito Santo era aquele, os Salmo 104 vai dizer isso, é como se o Espírito Santo realmente trouxesse vida àquilo que Deus estava criando a partir do nada. Então o Espírito Santo, vejam aí, ele está presente desde o começo, E Gênesis 1 aqui nos fala da realidade do mundo e nos coloca realmente de olho nesse Deus que criou todas as coisas. Apesar de ser controverso o entendimento que alguns têm sobre esse versículo, o 26 nos diz que Deus disse no plural. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então alguns apontam aqui, o próprio termo usado aqui, Elohim, da ideia de pluralidade, nos aponta para esse Deus que é 3 pessoas. Caminha um pouquinho aí para frente, Gênesis 41, versículo 38, a palavra de Deus diz assim: por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus já estava agindo, A gente pode dizer, por trás dos bastidores, por trás das câmeras, o Espírito Santo estava ali agindo na história do povo de Deus. Caminhe um pouquinho para frente, abra sua Bíblia comigo aí em Jó. Jó, esse livro que nos fala profundamente sobre o sofrimento. E olha o que Jó, no capítulo 33, versículo 4 diz: o Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aqui Jó declara que foi criado pelo Espírito do Senhor, e isso nos lembra também quando Deus ele faz o homem do barro, ele molda, ele forma o homem do barro, e Deus sopra sobre o homem, fazendo dele um ser vivente. Então o Espírito Santo estava ali, presente na criação, presente na história de Israel, presente na vida dos patriarcas, presente quando o povo estava no deserto e depois conquistando a terra, presente nos reis, nos profetas. A gente vai ver que o Espírito Santo de Deus estava ali agindo e atuando de maneira poderosa. Um pouquinho para frente, Salmo 104, versículo 30, esse salmo que nos fala sobre a criação, que nos fala sobre como a gente olha e deve louvar ao Senhor pela sua beleza, pela sua majestade. E lá no versículo 30, o texto diz assim: quando sopras teu espírito, novos seres são gerados, e renovas a face da terra. O Espírito Santo de Deus está presente na criação. É Ele que traz renovo, é Ele que gera vida, é Ele que realmente faz com que a terra tenha vitalidade. O Espírito Santo está presente na criação do Senhor. E quando a gente pensa, queridos, no Espírito Santo, a gente precisa lembrar que no Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado especificamente para algumas tarefas. O Espírito Santo não era dado de maneira comunitária, vamos dizer assim, não era dado de maneira geral sobre todas as pessoas, mas o Espírito Santo ele era dado exatamente para que pessoas cumprissem tarefas de liderança e profecia. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não era derramado, como a gente vai ver, o anseio que o Antigo Testamento tinha por isso,
mas o Espírito Santo era derramado especificamente sobre algumas pessoas para que elas realizassem algumas tarefas. Abra comigo a Bíblia em Êxodo capítulo 31, versículo 3. Êxodo capítulo 31, versículo 3. O texto diz assim: Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo o tipo. Olha que interessante. Aqui, quando estava naquele momento de confeccionar os móveis do tabernáculo, Deus ele encheu pessoas para que eles tivessem sabedoria, habilidade, perícia para que eles conseguissem realmente de forma criativa e bela fazer aquilo que Deus tinha pedido para Moisés que eles fizessem, para que o tabernáculo fosse usado para o lugar onde Deus manifestava a sua presença. Então, queridos, olhe para isso. O Espírito Santo de Deus está presente aonde há beleza, aonde há verdade, aonde há bondade, né? Aonde a gente olha aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que realmente carrega a beleza, o Espírito Santo está lá presente. Olha um pouquinho para frente no 35, verso 31. Êxodo 35, verso 31, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo o tipo. Então nós vemos Deus, o Espírito Santo, agindo na vida dessas pessoas, dando a essas pessoas habilidades e capacidades para que eles pudessem realmente executar aquilo que Deus tinha pedido. Avance um pouquinho comigo em Números, terceiro livro aí das nossas Bíblias, Números capítulo 24, verso 2. Olha o que o texto diz: Onde viu o povo de Israel acampado de acordo com as suas tribos, então o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele transmitiu a seguinte mensagem. Aqui é um outro lugar onde nós vemos o Espírito de Deus sendo derramado para que pessoas transmitissem a mensagem de Deus. Quando Deus queria realmente usar pessoas para manifestar a sua vontade, para que fossem condutores da sua palavra, Deus enchia essas pessoas com o seu Espírito Santo. Olha aí um pouquinho para frente, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o verso 13. Uma outra situação que nós vemos o Espírito Santo de Deus agindo e de forma restrita era na vida dos reis. Os reis eram ungidos com óleo, e aquele óleo, a gente vai ver mais para frente as figuras que são usados, símbolos que são usados pelo Espírito Santo, mas no Antigo Testamento os reis eram ungidos, né, por Samuel ali no começo da história, e aquele óleo representava o Espírito do Senhor e uma capacidade sobrenatural para que o rei tivesse sabedoria, força, capacidade para ser um bom governante. E aí em Samuel 16:13 o texto diz assim: Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Então aqui nós vemos Davi sendo ungido para ser rei e o Espírito Santo de Deus ali presente, vindo de forma poderosa sobre Davi. Davi então, né, que a gente tem como um rei, como exemplo, aquele que se arrepende, aquele que realmente governou o povo debaixo da vontade do Senhor. Aqui está o Espírito Santo de Deus. E quando a gente vê lá no Salmo 51, aquele salmo de lamento, quando Davi pede: não retires de mim o seu Espírito, o que Davi tinha em mente era exatamente isso, que se Deus retirasse dele o seu Espírito, poderia acontecer com Davi aquilo que aconteceu com o Saul, quando Deus retirou o Espírito dele
e Deus mandou um espírito atormentar Saul por causa da sua rebelião. Então, quando a gente pensa no Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento era dado a pessoas específicas. Não era como no Novo Testamento, quando a profecia de Joel ela se cumpre, o Espírito é derramado sobre toda a carne. Então, queridos, para a gente pensar aqui um pouquinho, e isso também vale para a questão de como a gente entende a Bíblia, e esse autor ele diz o seguinte sobre o Antigo Testamento: o Antigo Testamento se assemelha a um salão ricamente mobiliado, mas parcamente iluminado. A introdução de luz nada lhe realça que nele não existisse antes, mas nos faz ver mais, põe em relevo com maior nitidez muito do que mal se via anteriormente, ou mesmo que não houvesse sido percebido. O mistério da Trindade não é revelado no Antigo Testamento, mas o mistério da Trindade está subentendido na revelação do Antigo Testamento, aqui e acolá. É quase possível vê-lo. Assim, a revelação de Deus no Antigo Testamento não é corrigida pela revelação mais plena que lhe segue, mas é simplesmente aperfeiçoada, prolongada e ampliada. Então, quando a gente pensa, a gente é cristão, a gente tem a Bíblia como a palavra de Deus, aquilo que às vezes não está claro no Antigo Testamento, não que não já existisse ali, mas ele é iluminado sobre a luz do Novo Testamento, e isso acontece com o Espírito Santo. Então, queridos, para a gente aprender um pouquinho aqui, a palavra para Espírito no Antigo Testamento é Ruá. Ruá é usada para significar Espírito, né? E o sentido fundamental dessa palavra é soprar, é vento, é ar em movimento. Jesus vai dizer, né, que o Espírito é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Então o Ruá é esse vento, é esse sopro, é esse ar em movimento. Então no Antigo Testamento essa noção do fôlego de Deus, do vento de Deus, é o poder de Deus ativo no mundo, entre os homens e na criação. E essa palavra, Ruá, é uma palavra hebraica feminina, ela é invisível, mas é evidente pelos resultados de sua ação. A imagem é de poder e energia, né? Como uma força violenta, esmagadora, é a conotação da energia da vida em Deus. Ali está alguns textos que você pode estar dando uma olhadinha futuramente. Então, queridos, no Antigo Testamento, a expressão Espírito de Deus é encontrada 11 vezes, Espírito do Senhor 25 vezes e Espírito Santo 3 vezes. E Ruá sempre aparece em contextos em relação à obra de Deus no mundo. E eu quero que você abra comigo lá em Números. Números é um episódio muito interessante, Números 11, que mostra quando o Espírito capacitou os anciãos para que ajudassem Moisés, assim como também a gente vê depois no tempo dos juízes, por exemplo, lá em Juízes 3:10, é o caso de Otoniel, que apesar de ser irmão de Caleb, não era isso que contava o seu pedigree familiar, mas Deus encheu Otoniel com seu espírito para que ele pudesse realmente livrar o povo de Deus da escravidão. E aqui em Números 11, olha aí no verso 17, nós vemos que Moisés ele escolhe alguns homens e ele diz o seguinte: eu descerei e falarei com você, Deus dizendo, tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso do povo para que não precise carregá-lo sozinho. Nesse episódio, então, Deus tira do Espírito de Moisés e o divide sobre os 70 líderes que Moisés ali escolhe para que eles ajudassem Moisés a cuidar do povo, a pastorear o povo, a guiar o povo na sua peregrinação. Mas o curioso que acontece é que 2 homens, eles ficam fora, eles ficam no acampamento e eles também recebem do Espírito Santo e começam a profetizar. E Josué ali no texto, olha o verso 28,
Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou: Moisés, meu senhor, faça-os parar. Moisés, porém, respondeu: você está com ciúmes por mim? E olha o que Moisés responde: que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas, e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Então, aquilo que era dado especificamente a algumas pessoas, aquilo que era o anseio de Moisés e o anseio de toda a Escritura, quem dera, que bom seria se todos recebessem do Espírito do Senhor para profetizar. Nós vemos isso se cumprindo no Novo Testamento. E aqui então, queridos, o povo de Deus, eles esperavam com expectativa por um tempo onde o Espírito do Senhor seria derramado de forma mais poderosa e extensa, não mais sobre pessoas específicas, não mais correndo o risco do Espírito ser tirado, mas haveria um tempo onde o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. E eu convido você a abrir a Bíblia em Jeremias. Vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 31. Esse texto nos fala sobre uma aliança maior, onde Deus não escreveria a sua lei em tábuas de pedra, mas escreveria no nosso coração. E olha que Jeremias 31, do 31 ao 33 diz: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E olha o que Deus declara: e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aquilo que estava fora do povo, quando viesse o Espírito Santo, que o texto de Joel vai dizer, olha, nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. A lei de Deus, a vida de Deus, não estaria mais em pedras, em tábuas de pedra, mas seria escrito no nosso coração. Nós teríamos a certeza de que nós fomos feitos filhos de Deus. Então, queridos, 3 aplicações para a minha vida e para a sua vida. A primeira coisa: o Espírito coloca ordem no caos. Nós vemos isso lá em Gênesis, nós vemos isso na criação. Então, quando eu e você trabalhamos, servimos, resolvemos problemas, nós estamos refletindo a ação do Espírito Santo hoje. Quando eu e você conseguimos olhar para uma pia cheia de louça, e a gente lava aquela louça, e às vezes a gente acha que isso não é espiritual, que Deus não está ali, mas Deus está, como dizia, os pais do deserto, Deus está na cozinha, Deus está ali presente. Quando a gente pega uma pia cheia de louça, e a gente lava aquela pia, e o próprio ato da gente ver aquilo que a gente fez, é aquilo que o Espírito Santo fez na criação e continua fazendo hoje, colocar ordem no caos. E quando a gente pensa no nosso trabalho, é isso que vai tirar a gente de ver o trabalho como algo ruim. Quando a gente realmente entende que Deus está ali, agindo nas questões simples e ordinárias da vida, a gente começa a entender então que o mundo está saturado de Deus. Nos nossos relacionamentos, no nosso mundo, aonde nós estamos, quando nós colocamos ordem na bagunça, nós estamos refletindo a presença do Espírito Santo. Uma outra aplicação: o Espírito capacita crentes e não crentes. Tudo, queridos, o que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é belo, vem de Deus. Ainda que seja falado pela boca de um ateu, ainda que seja falado pela boca de alguém que às vezes a gente acha que essa pessoa, não é? Então, aonde nós vemos beleza, aonde nós vemos verdade, aonde nós vemos algo que realmente é bom, de forma
misteriosa, Deus está ali. Dentro da teologia reformada, a gente chama uma coisa que eu coloquei para vocês chamado graça comum. O que é a graça comum? A gente fala de graça especial, que é a graça da salvação, mas há uma graça que Deus derrama sobre todo mundo, sobre justos e injustos, sobre pessoas boas ou pessoas más, sobre crentes ou não crentes. Essa graça comum é o que capacita as pessoas a fazerem coisas extraordinárias, mesmo não crendo em Deus. Porque daí a gente é de novo levado ao que a Bíblia ensina, que todo homem e toda mulher é criado à imagem e semelhança de Deus. Todo homem e toda mulher carregam em si um valor digno, uma consideração eles são merecedores de amor, porque eles são criados à imagem de Deus. E uma outra aplicação, queridos, o Espírito Santo é Deus. Nós não podemos manipular o Espírito Santo, nós não podemos encarar o Espírito Santo como uma força impessoal, mas o Espírito Santo é Deus, e a sua missão é nos levar a viver a missão de Deus no mundo hoje. O Espírito Santo pode nos dar experiências incríveis, e Ele nos dá, mas a sua principal missão é nos levar a viver a missão de Deus, a operação resgate de Deus, de restaurar relacionamentos, de compartilhar o seu amor, de estender a mão para aqueles que precisam. Então, queridos, terminando esse nosso estudo, eu quero que você reflita sobre essa citação de C.S. Lewis, que ele fala sobre a pessoa da Trindade. E C.S. Lewis diz o seguinte: mas e daí? Qual a importância desse fato? E aqui no seu livro, Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis está falando sobre o amor do Pai e do Filho, esse amor tripessoal. Ora, interessa mais do que qualquer outra coisa no mundo a dança, ou o drama, ou o arranjo dessa vida tripessoal deve se passar dentro de cada um de nós. Ou dito de outro modo, cada um de nós tem de entrar nesse arranjo, assumindo o seu lugar na dança. Não há outro caminho que conduza à felicidade para a qual fomos feitos. Como você bem sabe, tanto as coisas boas quanto as ruins são contraídas por uma espécie de contágio. Se você quiser se aquecer, tem de ficar perto do fogo. Se quiser se molhar, tem de entrar na água. Se alegria, poder, paz e vida eterna são os seus objetivos, tem de se aproximar ou até adentrar naquilo que os possui. Eles não são uma espécie de prêmio que Deus poderia, se assim quisesse, simplesmente entregar a qualquer pessoa. São uma grande fonte de energia e beleza que jorra a partir do centro da realidade. Se você estiver perto dela, os jatos vão molhá-lo, mas se não estiver, permanecerá seco. Uma vez unida a Deus, como uma pessoa não poderia viver para sempre, do mesmo modo, uma vez separada de Deus, o que a pessoa poderia fazer se não definhar e morrer? Mas como ela deve se unir a Deus? Como é possível sermos conduzidos à vida trinitária? E C.S. Lewis vai responder: agora, a oferta do cristianismo é a seguinte: no caso de deixarmos Deus traçar nosso caminho, nós poderemos participar da vida de Cristo. Se o fizermos, então estaremos partilhando de uma vida gerada, que não foi criada, que sempre existiu e continuará existindo para todo sempre. Cristo é o Filho de Deus. Se partilharmos desse tipo de vida, também nós nos tornaremos filhos de Deus. Devemos amar o Pai como Ele o faz, e o Espírito Santo surgirá em nós. Ele veio a este mundo e se tornou homem para disseminar entre os homens o tipo de vida que ele possui, pelo que eu chamo de bom contágio. Todo cristão deve se tornar um pequeno Cristo. Esse
é todo o propósito de se tornar um cristão. Simples assim. Queridos, como C.S. Lewis diz, se nós queremos alegria, poder, paz e vida eterna, nós precisamos entrar naqueles que possuem essas coisas. E quem possui essas coisas? A Santíssima Trindade. Eu e você somos convidados, como C.S. Lewis diz, a sermos contagiados por esse bom contágio que Jesus Cristo tem para nós. Aqui estão os materiais que eu usei nesse estudo, se você quiser conhecer mais um pouquinho. Foram esses livros usados para tentar organizar esse estudo. E semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos estudando o Espírito Santo no Novo Testamento. Queridos, vamos neste momento orar. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento, a abaixar a sua cabeça. E nós temos vários motivos de oração. Vamos orar pelos motivos que estão lá no nosso grupo. Vamos orar pela Vera Lúcia, vamos orar pela Geraldina, vamos orar pela Jota, vamos orar pelo Christopher, vamos orar pelo Anderson, vamos orar pelo Elisandro, vamos orar pelo Jairo, vamos orar pela Carol, vamos orar pela Roseli, vamos orar pelos enfermos, pelos idosos, pelos desempregados, pelos pequenos negócios. Vamos orar também pela Annelise e vamos orar também pelo Teodoro, pedindo que Deus esteja sobre a sua vida com graça. Neste momento, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos ao Senhor nesse instante, orando, buscando a presença do Senhor, colocando os nossos motivos diante do nosso Deus, certo de que Deus ele está aqui, certos de que Deus ele ouve as nossas orações. Por isso, neste momento, vamos orar, buscando o nosso Deus em oração. Aproveite esse momento e vamos colocar as nossas vidas diante do nosso Deus. Jesus, a ti me achego com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Santo, neste momento nós
colocamos as nossas vidas diante do Senhor e neste momento nós te louvamos porque o Teu Espírito em nós é a nossa esperança. Te louvamos porque o Teu amor é derramado em nosso coração por meio do Teu Espírito Santo. Te louvamos porque o Espírito Santo é aquele que nos assiste em nossas fraquezas. Te louvamos porque não sabemos como orar, mas o Espírito Santo é aquele que intercede por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Por isso, Deus, nós te louvamos porque Tu és o nosso Pai. Te louvamos porque Jesus é o Teu Filho, o nosso irmão. Te louvamos porque o Espírito Santo é Deus e está presente junto ao nosso coração. Fez de nós a habitação do Senhor. E à medida, Deus, que nós vivemos e andamos no Espírito, nós vemos o Teu poder, o Teu amor, a Tua alegria, a Tua paz sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós colocamos todos esses motivos de oração no Teu altar, certos de que o Senhor é aquele que ouve e responde as nossas orações. Enche-nos do Teu Espírito, para que nós venhamos, Deus, a estarmos preparados para enfrentar tudo aquilo que espera nas nossas vidas. Esteja sobre os abatidos, esteja sobre os enfraquecidos, esteja, Senhor, sobre aqueles que estão com medo neste momento, esteja sobre aqueles, ó Deus, que se sentem tão sozinhos, que eles percebam a Tua presença santa, o Teu poder os impulsionando, levando ao coração deles as palavras de vida que o Senhor tem, que cada um deles ouça o Senhor dizer: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que o Senhor alivie o fardo dos Teus filhos e que eles, ó Deus, carreguem tão somente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Livra-nos das nossas preocupações, livra-nos dos nossos medos, livra-nos da nossa ansiedade e nos ensina a descansar em Ti. Tem misericórdia de nós nesse tempo tão difícil de pandemia que estamos enfrentando. Que o Senhor esteja conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a oração final diz assim: Deus de paz, esperança e glória, Teu Filho Jesus Cristo nos disse que segui-lo significa carregar a cruz com Ele. Transfere nossos corações das preocupações humanas para as Tuas, para que encontremos nossa paz nos momentos bons e ruins em nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Deus da nossa salvação, através de Jesus Cristo, Tu nos trazes liberdade, cumprindo todas as promessas que fizeste aos nossos antepassados na fé. Assim, nutre-nos à Tua mesa com o pão da vida e o cálice da salvação, para que possamos suportar nossa jornada no deserto e chegar finalmente ao Teu banquete eterno. Amém. Queridos, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor levante o Seu rosto sobre nós e que nós venhamos realmente a desfrutar da bondade do nosso Deus, do Seu amor sobre cada um de nós. Que você fique na paz do Senhor e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.